E voltamos a falar da explosão e uma tragédia registrada nas primeiras horas desta quinta-feira na capital alagoana, durante todo o dia aqui na programação da Gazeta News e os veículos também na Central Gazeta de Notícias, todos envolvidos na cobertura dessa tragédia que vitimou 3 pessoas. Entre elas, uma criança de 12 anos, após uma explosão na madrugada desta quinta-feira no conjunto Maceió 1, na cidade universitária, na parte alta de nossa capital. As informações iniciais apontam que a explosão teria sido causada por um botijão de gás. No entanto, essa informação ainda não foi confirmada e será verificada após a perícia. A ocorrência foi registrada pouco depois das 4 da manhã, quando o Corpo de Bombeiros foi acionado. Inicialmente, 8 viaturas com 22 militares realizaram os primeiros procedimentos. Com o desabamento, muita poeira tomou conta do local e entulhos ficaram espalhados por toda parte, criando uma cena de destruição. Uma informação de um desabamento, né, de dois apartamentos, um prédio aqui na localidade, com possíveis vítimas. Então chegamos no local, né, confirmamos, né, o desabamento, fizemos o socorro das vítimas, 3 foram encaminhadas para o HGE e 3 óbitos. Moradores do entorno relataram que o barulho foi muito forte e que janelas e peças de PVC foram arremessadas devido à explosão. Eu corri aqui, tinha muita faísca ainda de energia, as pessoas pedindo socorro. Aí tinha a criancinha aqui pedindo socorro e eu disse, eu vou em casa, vou voltar para lhe ajudar. E corri para botar a luva, as coisas para não levar choque, né? Aí quando a gente chegou, a gente conseguiu socorrer a primeira vítima, que estava ali em fácil acesso da gente tirar, né? O pai do rapaz aqui, do vizinho, mas a outra vítima, a criancinha, ficou embaixo dos escombros, a gente não conseguiu tirar ela embaixo dos escombros. Eu estava deitada aqui, ó, esse vidro aqui quebrou. Estilhaçou completamente, né? Não caiu assim não, em cima de mim, caiu assim. Por isso que eu tô conversando. Foi sua sorte. Foi Deus mesmo. O prédio, que foi completamente destruído, era formado por um piso térreo e um andar. Cada pavimento tinha 4 apartamentos do tipo duplex. A Defesa Civil de Maceió informou que isolou 20 apartamentos em 5 blocos. Muitos escombros e imóveis quebrados ficaram espalhados pela rua. A Polícia Militar isolou a região. Os outros prédios também circunvizinhos estão sendo avaliados para ver também essa questão, se vão ser interditados de forma definitiva ou temporária até a limpeza, né? A gente fazer essa avaliação de danos. Com relação o que aconteceu aqui na cena, tanto o Instituto Criminalista como a perícia com bombeiros é que vai fazer esse trabalho agora. Por isso que a gente não vai mais agora, nesse momento, entrar com a retroescavadeira para fazer a limpeza do local, porque a gente vai esperar o Instituto Criminalista fazer a sua perícia. Tá certo? Então agora é a gente fazer essa identificação das estruturas, das edificações circunvizinhas, para ver o tamanho do dano, né, as condições de infraestrutura de segurança para as famílias voltarem ou não. 3 pessoas morreram e outras 5 ficaram feridas, sendo socorridas pelo Corpo de Bombeiros. 4 estão internadas no Hospital Geral do Estado e o estado de saúde delas é considerado estável. Outras pessoas ficaram feridas pelos estilhaços e foram atendidas no local da explosão. Tarlisson Felipe e o avô Gilvan moravam no mesmo apartamento. Com o impacto da explosão, os 2 foram arremessados para fora do imóvel e morreram no local, segundo o Corpo de Bombeiros. Tarlisson tinha 12 anos e, segundo os vizinhos, era um garoto tranquilo e obediente, que estudava e gostava de brincar com os amigos na região. O avô de Tarlisson era Gilvan da Silva, tinha 59 anos, vendia churros e batata frita e tinha costume de acordar durante a madrugada para preparar a massa dos churros e cortar as batatas. Já a terceira vítima identificada trata-se de Wesley Lopes, que não morava no residencial e teria ido passar a noite em um dos apartamentos. Ele estava vivo quando os militares chegaram ao local, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e veio a óbito. O Corpo de Bombeiros iniciou a perícia no local para identificar as causas da explosão. O laudo deve ficar pronto em até 30 dias. A Polícia Civil também abriu inquérito para investigar as causas do acidente. Após a varredura do BOPE, né, as nossas equipes especializadas vão verificar quais são as evidências do que aconteceu. Se tinha material explosivo, ou no caso, botijão de gás, como já foi repassado. Em paralelo a isso, as equipes de local de crime estão realizando o levantamento nos corpos, né? Esse levantamento nos corpos também é importante porque ajuda a entender o que aconteceu,
a localização onde cada indivíduo se encontrava dentro da residência na hora que aconteceu o fato. Enfim, no momento estamos ainda fazendo levantamentos em busca dos vestígios do que aconteceu. Nas próximas 48 horas, essas famílias, inclusive, já saberão de que forma vão, para onde é que vão. A primeira ideia nossa, a determinação do JKC, é que a gente encontre aqui, num ambiente seguro para elas, que não exista confronto de interesses, para que elas permaneçam aqui na comunidade, e se não, mais próximo de onde elas precisarem que seja. Mas a Prefeitura vai bancar esse aluguel durante o período que for necessário, até que esse equipamento aqui, se for possível, seja reconstruído, evidentemente remobiliado, mobília, eletrodoméstico, que eles perderam tudo, né? Inclusive até a vida alguns. Então aqui está a Guarda Municipal, está a DMTT, que é do Trânsito, está a Segurança Pública Municipal, está a Defesa Civil, a Causa Animal, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Habitação. Está todo mundo aqui, porque num momento como esse é o mínimo que nós temos que fazer. Não é só prestar solidariedade, é agir. Um momento muito triste para os maceioenses, para os alagoanos, o estado inteiro de luto. E direto do local, no residencial Maceió 1, na cidade universitária, na parte alta de Maceió, a nossa repórter Priscila Espíndola traz as últimas atualizações. Apesar de tudo, boa tarde, Priscila. Nossa equipe tentando um novo contato com a Priscila Espíndola, direto da parte alta da capital alagoana, acompanhando toda a movimentação em um dia intenso, com um envolvimento também enorme de toda a equipe aqui da Gazeta News, dos veículos da organização Arnon de Melo, fazendo essa cobertura. Agora com a Priscila Espíndola de volta conosco para trazer essa movimentação com todas as atualizações. Priscila, boa tarde para você. Boa para você e a todos que nos assistem nessa edição da tarde. Como, apesar de tudo, uma boa tarde. Nós falamos aqui, amanhecemos hoje nesse clima triste, de consternação com tudo isso que aconteceu. 3 vidas perdidas. Disso tudo está sendo investigado, acompanhar, inclusive agora nas imagens do nosso cineasta Flávio Santos, o que restou, Viderlan. Olha, um cenário de guerra. Você confere aí o trabalho das máquinas, retirada dos destroços, de todo o material que restou dos 4 apartamentos que vieram abaixo das 4h30 da manhã desta quinta-feira. A Defesa Civil está aqui, esse trabalho aí coordenado, inclusive, pela Defesa Civil. Você acompanha, olha só, Viderlan, o que restou desses apartamentos. Você que está ligado na nossa programação desde hoje cedo, acompanhou mais cedo outra equipe, Rogério Costa esteve aqui, mostrou, né, o que tinha sobrado dos apartamentos, mas ainda havia estrutura. Agora tudo abaixo, Viderlan. Só poeira, muita poeira, resto aí de material, como vocês podem observar. Fora o clima aqui de muita tristeza. Todo mundo que está aqui, a gente está naquele clima realmente, um cenário, como a gente diz, de um pós-guerra, né, de um bombardeio. E só para a gente trazer algumas atualizações sobre os dados das vítimas, Viderlan, o garotinho, Thalisson, ele, na verdade, não morava com os avós. Ele morava em outro bloco aqui do mesmo condomínio com os seus pais, mas rotineiramente ele costumava dormir toda noite com os seus avós. O outro garotinho de 8 anos que está hospitalizado é o irmão de Thalisson, que estava dormindo em outro quarto com a sua avó, e eles ficaram feridos. E ainda há uma terceira irmãzinha de Thalisson, que a idade é entre 4 e 5 anos, a gente não sabe precisamente a idade dela, mas é entre 4 e 5 aninhos, que estava nessa noite, veio dormir com os avós, aqui onde vocês veem que não, o que restou aqui desses apartamentos, né? E ela veio dormir aqui com os seus avós, mas no meio da noite pediu para voltar para casa, e os seus pais vieram buscá-la. Ela voltou para casa, não ficou no apartamento e acabou se salvando, né? Se é que a gente pode dizer assim, salvou, né, dessa tragédia, mas infelizmente perdeu aí o seu avô e o seu irmão de 12 anos. Eles, como, repito, moravam aí com seus pais aqui no residencial,
no mesmo bloco e vieram passar a noite. Que tristeza, né? Que tristeza. Enquanto a Priscila fazia a narrativa, né, sobre esse fato, e é natural que nós estamos aqui também mergulhando na vida dessas famílias. Não dormiu em casa, dormiu na casa da mãe, e aí soube de toda essa tragédia. Eu, inclusive, conversei com o tio do Wesley, com a outra moradora aqui do residencial Maceió 1, a senhora Ivonete, que tem um apartamento vizinho ao apartamento que desabou. E a gente vai conferir agora o depoimento deles. E como foi que a senhora ficou sabendo do que aconteceu? De manhã cedo ligaram pro meu filho. Meu filho também estava comigo nesse dia. Que eu disse, desça para ficar aqui mais no fim da semana, ele desceu. Que ele que está aqui no apartamento, eu morava com meu esposo, mas como ele faleceu, aí eu deixei meu filho morando aí e fui morar com a minha filha. E o seu filho estava na hora? Estava não, estava lá em casa. Aí ligaram que teve um negócio aí no apartamento. Aí ele veio foi uma moto e veio. A senhora conhecia seu Gilvão, o neto dele, as pessoas que faleceram? Sim, seu Gilvão, a dona Lucineide, o Carlinho que morreu, né? E tem outro pequeno que ele é autismo. O que está no HGE com a avó. Então, a senhora não dormiu essa noite, foi Deus, então, dona Ivonete? Porque é milagre. E para contar, há 4 meses atrás, meu irmão morava no que caiu embaixo. Se o rapaz que morreu no outro que caiu, tinha sido meu irmão, tinha morrido. Há quanto tempo seu irmão se mudou? 4 meses. Aí... E agora tem previsão de quando vai poder voltar para casa? Bom, não dá para vir para casa agora não, porque quebrou todos os vidros. Quebrou um bocado de coisa do banheiro, soltou tudo do banheiro, né? Tá todo desmantelado. E com certeza, eu acho assim, né? Que o alicerce do meu apartamento ficou abalado. Né? Porque uma pancada tão grande dessa que o povo lá da Forene lá embaixo escutou tudo. Vocês ouviram aí os relatos de dona Ivonete, que por pouco também não entrou para essa estatística, né? Poderia ter sido aí mais uma vítima dessa tragédia. Eu conversei também com o tio do Wesley. Vocês vão conferir agora. Quanto tempo ele morava aqui? Boa tarde. Isso é uma faixa de uns 3 meses que ele estava comigo, né? Que ele morava com o pai dele lá embaixo, mas ele trabalha aqui próximo à feirinha do Tabuleiro. Aí fica mais próximo do trabalho dele aqui. Então ele resolveu falar comigo, tio Lopes, que ele chamava tio Lopes. Tio Lopes, tem como eu morar no seu lá porque fica perto do meu trabalho aqui? Eu digo, tem, meu filho. Aí ele veio trabalhar comigo aqui, infelizmente aconteceu essa fatalidade, mas ele já ia se mudar a partir de amanhã, que a casa estava lá terminando a casa, que alugaram, a minha irmã e o pai dele alugou uma casa lá no Tabuleiro, ficava próximo à empresa dele que trabalha, né? E aconteceu essa tragédia. Infelizmente, é coisa da vida que acontece, né? Aí, infelizmente, tá todos nós tristes, porque uma tragédia dessa não era para acontecer, não é isso? E o senhor, ele morava com o senhor e nessa noite o senhor não estava aqui? Não, porque eu estou de férias, aí eu viajei, cheguei de viagem ontem, vim aqui na repartição pegar um documento para levar para a repartição, que era uma férias minha, que eu dei entrada. Aí passei aqui, fui lá no vilarejo resolver umas coisas minhas lá. Ele estava sentado na porta ali, quando eu passei, eram umas 4 e pouco da tarde. Aí eu já não voltei por aqui, eu já voltei, eu rodeei, voltei. Fui para o Clima Bom, para casa da minha mãe, que eu fui na Lonrase, né? Tirar uma documentação. E lá fiquei com a minha mãe lá. Aí ela disse, meu filho não vai para lá para o apartamento hoje. Eu digo, vou não, minha mãe, já tá hora dessa, eu vou ficar aqui. Aí fui dormir na casa, tomei café, fui dormir na casa da minha mãe. Quando foi 5 horas da manhã, o rapaz que trabalha comigo aqui na repartição ligou para mim e disse, Lopes, houve uma tragédia lá no seu apartamento. E tudo indica que morreu gente lá. Aí eu me desloquei para cá, cheguei aqui, meu sobrinho já estava em óbito, já, o seu Givan, que é o do churro, e um netinho dele. E 3 foi conduzido para a HGE. A esposa do seu Givan, outro neto dele e 4 foi conduzido para a HGE. E o casal que estava dormindo em cima, que é filha do rapaz que tem um ônibus que viaja para São Paulo. Foi ele e a esposa viajam direto para São Paulo com passageiro, entendeu?
Bem, vocês ouviram aí, Viderlan, a sonora do tio do Wesley. Ele falou, né? Inclusive, passou aqui ontem à tarde, deu um tchau para ele, falou com o sobrinho, foi dormir na casa da mãe e aconteceu essa tragédia. Foi a última vez que ele viu o Wesley. O Wesley, que hoje estaria se mudando, um apartamento, uma casa que os pais tinham encontrado para ele mais próximo aí do seu local do trabalho. Ele trabalha perto aqui da feirinha, trabalhava, né? Perto da feirinha aqui do Tabuleiro e tinha encontrado um local e hoje seria o dia da mudança de Wesley. Como a gente bem falou na entrada do nosso ao vivo, nós estamos acompanhando todo o trabalho da Defesa Civil nesse momento. As máquinas estão fazendo a retirada do que sobrou desses apartamentos. E sobre esses trabalhos a gente vai conversar agora com Abelardo Nobre, ele é que é coordenador geral da Defesa Civil aqui do município. Abelardo, muito bem-vindo, obrigada pela sua participação. Abelardo, que está aqui o dia inteiro, desde manhã, é um trabalho árduo, cansativo, mas necessário, não é, Abelardo? Quais serão agora os próximos passos da Defesa Civil em relação a este cenário que a gente vê aqui agora? A gente tem que fazer a conclusão da remoção dos entulhos, né, dos escombros, né, fazer todo esse trabalho, que é um trabalho que tem que ser feito com muita metodologia, com calma e com segurança, até porque ainda você tem aqui a Polícia Científica fazendo a perícia, né, o Corpo de Bombeiros acabou de sair, mas também estava fazendo essa perícia. Então, quando esse trabalho for concluído, uma nova vistoria vai ser feita nos apartamentos que nós evacuamos de forma preventiva, para aí sim aqueles apartamentos que não apresentam dano estrutural, nenhum comprometimento significativo, essas famílias poder voltar a esses apartamentos. E a Equatorial fazer a religação da energia para os outros blocos de apartamentos. A gente percebeu aqui que dos escombros foram retirada uma grande quantidade de botijões de gás, que não corresponderiam aí aos 4 apartamentos, visto que cada um teria no máximo 2, não é, Abelardo? E a gente viu uma grande quantidade de botijões. Isso daí seria realmente mais... A gente crê que o senhor Gilvano, entanto, comercializaria botijões de forma aí clandestina? A gente vai ter que aguardar a perícia da polícia, né, da polícia científica, a perícia do Corpo de Bombeiros para tirar determinadas conclusões. O que a gente tem hoje, de fato, com relação à questão do trabalho da Defesa Civil, foi que foi uma explosão com muita energia dissipada, né? A gente vê aí um poder de destruição muito grande, né? Que vitimou aí 3 pessoas e mais 3 feridas, e que esse trabalho de restabelecimento está sendo feito de forma muito cautelosa para dar segurança, principalmente agora, nesse momento, às edificações que estão na área circunvizinha. Por enquanto, são 20 apartamentos que estão isolados. Esse número vai permanecer ou tem aí chances de que aumente a quantidade de residências que precisem ser evacuadas? Não, a perspectiva é que haja uma redução nesse momento, ou seja, quando esse trabalho for concluído, que os engenheiros começarem a fazer a vistoria nos apartamentos que nós evacuamos preventivamente as famílias, esse número venha a ser reduzido. E qual é a previsão aqui do término dos trabalhos? A gente não tem ainda essa previsão. A gente deve entrar agora ainda para o período da noite ainda. Tá bem, Abelardo, muito obrigada pelas suas informações. A gente parabeniza a todos vocês, não só o pessoal da Defesa Civil, mas do Corpo de Bombeiros, das polícias que estão aqui envolvidas, que agiram aí de forma rápida e evitaram até uma outra tragédia. Então, parabéns especialmente para a equipe da Defesa Civil que está aqui de prontidão, de plantão, e que outras tragédias como esta aqui não se repitam. Muito obrigada, viu, Abelardo? Vocês ouviram, Priscila, portanto, os esclarecimentos, segura o Abelardo né, rapidinho, de Priscila, Abelardo. por favor. Segura o Abelardo aí rapidinho. Pode falar, Só para perguntar qual vai ser o destino das famílias, por exemplo, nesse momento, depois dessa evacuação por segurança que está sendo feita pela Defesa Civil. Serão designadas para algum local, algum abrigo? Por favor, Priscila. Essas famílias já foram direcionadas aqui para um centro da prefeitura próximo, mas eu vou reforçar essa sua pergunta aqui para o Abelardo. Abelardo, a dúvida que Viderlan tem nesse momento, e os telespectadores também, é em relação às famílias que precisaram sair de forma preventiva. Eu já adiantei que há um ponto de apoio da prefeitura aqui próximo ao residencial. Eles estão sendo atendidos aí por equipes de assistência social, psicológicas. É isso mesmo? Tem alguma informação adicional em relação a esse aparato?
Nós montamos uma central de atendimento para essas pessoas, né? Toda a estrutura da prefeitura está montada lá, né? As equipes médicas, a Secretaria Municipal de Saúde, de Assistência, Defesa Civil. Então, está toda essa estrutura montada lá no CEMEI para dar esse apoio, né? Dar esse amparo a essas famílias. Nós não temos o registro de nenhuma família desabrigada, né? Todas elas estão, nesse sentido aqui, desalojadas, mas em locais seguros, né? Estão na casa de parentes, na casa de amigos, né? Algumas já até se mudaram nesse período, porque ficaram bastante traumatizadas, mas todas estão sendo acompanhadas. Foi feito um registro dessas famílias para que a gente venha acompanhando. Inclusive, amanhã, né, tanto a Secretaria Municipal de Assistência como a Defesa Civil vai fazer uma busca ativa nesses apartamentos, nessas edificações que nós tivemos que evacuar de forma preventiva, para que a gente possa ir acompanhando essas pessoas que passaram hoje pela manhã, né, e o restante do dia, um trauma bastante severo. Esse centro, como eu informei, fica aqui próximo, né, Abelardo? Exatamente. É o CEMEI José Orlando, que fica aqui bem próximo, né? A gente tem que retirar as pessoas da área de destruição, da área do desastre, e ficar aqui na área do desastre as forças, como você bem descreveu, né, que trabalham com esse processo de restabelecimento, de perícia, e as pessoas a gente ir para um local mais tranquilo, mais calmo, para fazer esse atendimento. Então, foi feito todo esse gerenciamento do que compete à Defesa Civil. Muito obrigada mais uma vez, viu, Abelardo? Obrigada pelas suas informações. Então, isso, Viderlan. Né, nesse momento, continuam muito triste. A polícia científica está aqui, como a gente bem relatou, não é? Foi encontrada uma grande quantidade de botijões de gás. Eles foram retirados daqui e a polícia científica, o Instituto de Criminalística, vai fazer a perícia desses botijões, né, porque são apenas 4 apartamentos e foi uma quantidade encontrada entre os destroços, o que reforça aquela hipótese de que pode ter sido, sim, uma explosão de um botijão de gás, o motivo que levou a toda essa tragédia que a gente observa aqui, apenas os restos, né, materiais, Viderlan, o que sobrou desses apartamentos, dessas histórias aqui, dessas famílias. Infelizmente, 3 vítimas, uma criança de apenas 12 anos que dormia com seu avô. É bom a gente reforçar essa informação. Os pais dele moram aqui em outro bloco, aqui atrás desse bloco que desabou. E eles pediam para rotineiramente, era já uma rotina dele dormir com os avós. Ele gostava, não só ele, como os outros irmãos. O irmãozinho de 8 anos é o que está com a avó no hospital nesse momento. E a irmãzinha dele, que tem entre 4 e 5 anos, no meio da noite, pediu para a mãe e para o pai buscarem aqui na casa dos avós, e ela voltou para casa. Então, são histórias que a gente vai desvendando, não é, Viderlan? A partir do momento que a gente chega no local, são tantas histórias que a gente ouve, que a gente fica sabendo, aquele último adeus, aquele último abraço, que a gente vai ouvindo a partir dos relatos dos familiares, dos amigos, dos vizinhos, e a gente traz essas histórias aqui em primeira mão para vocês. O Wesley, que ia se mudar hoje, os pais moram próximo de Penedo, vinham para cá hoje para ajudá-lo nessa mudança, e ele infelizmente não teve essa oportunidade de mudar de casa. Foi a última noite realmente que ele passou aqui. Seria a última noite porque ele iria se mudar, né? Com certeza. Mas de fato foi a última noite, ele perdeu a sua vida nessa grande tragédia. Eu volto com você aí no estúdio com essas imagens aqui de Flávio Santos, mostrando o trabalho das máquinas, retirando, nesse momento, o que restou desses 4 apartamentos. Só poeira aí que vocês conseguem ver, resto de concreto, e o resto só as memórias de cada um que sobreviveu, Viderlan. A dor e a lembrança, né, Priscila? Muito obrigado, Priscila, pela sua participação. Parabéns ao Flávio Santos por tanta informação que você traz desse dia muito triste para todos nós, quando estamos falando de uma tragédia. E principalmente uma tragédia vivida também por uma família, né? Que tem um filho, que tem um avô que se despede de uma maneira tão trágica como essa dos seus pais, que tem também uma família enlutada com um filho que estaria prestes a também deixar o imóvel e que provavelmente dormindo
veio ter esse susto por conta dessa explosão e veio a óbito. É uma tristeza muito grande para todos nós e nós vamos continuar trazendo mais detalhes, prioridade para você, tá, Priscila? Qualquer novidade, trazendo aí da parte alta da nossa capital, ao lado do Flávio Santos, nós vamos abrir espaço para poder dar sequência a essa grande cobertura que nós da Gazeta News, com muita tristeza, estamos fazendo hoje desse caso aqui na nossa capital. E autoridades de Alagoas expressaram condolências